O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela até que ocorra uma transição. Vamos ver. A declaração do norte-americano durante o pronunciamento para detalhar a captura de Nicolás Maduro reforça: os Estados Unidos estão no comando. Vamos administrar o país até o dia que pudermos fazer uma transição justa e adequada, disse Donald Trump. De acordo com a Constituição da Venezuela, em condições normais, a vice-presidente Delcy Rodrigues seria a próxima na linha sucessória, mas a regra pode não se aplicar em um contexto de intervenção estrangeira. A queda de Maduro também mobilizou forças de oposição venezuelanas, como a liderada por Maria Corina Machado. Para este especialista em política internacional, o futuro da Venezuela é uma incógnita. A Venezuela é um país soberano, que naturalmente não pode ser tutelada ou administrada por uma potência externa. Existe uma vice-presidente, que é a Delcy Rodrigues, sabe-se lá se ela consegue administrar alguma coisa atualmente no país, se existe algum tipo de diálogo entre ela e Washington, mas existe também, evidentemente, a perspectiva de que pode ser feita uma transição para a democracia, que não deveria ser, evidentemente, algo buscado pela via da força militar, como está sendo, mas existe uma oposição na Venezuela que entende que pode ser agora o momento de chegar ao poder, de passar a controlar e assumir a administração da Venezuela. Trump afirmou que os Estados Unidos vão assumir o comando da Venezuela interinamente por meio de um grupo que está sendo formado por membros do alto escalão do governo. Informou que os integrantes devem ser informados em breve, mas não deu detalhes de como será feita a nova administração, nem prazo para que um novo líder assuma definitivamente o poder. Mais fácil derrubar um presidente, um líder hostil, como era o caso do Maduro em relação a Washington, é muito mais difícil pensar na administração e no futuro desse país. A Venezuela é um país com 28 milhões de habitantes, um território relativamente grande aqui no espaço sul-americano, que agora se vê num cenário de absoluta incerteza e de crise política institucional. Esta doutora em Relações Internacionais destaca que a intenção de permanecer no comando ficou clara no pronunciamento de Trump. Deixaram muito claro que sim, que há um plano em longo prazo para o país e que a Venezuela não vai se ver livre tão facilmente dos Estados Unidos. Trump colocou que permanecerão e que controlarão essa transição para um outro governo, mas ele não deixou claro nem como isso aconteceria e nem quem seria esse novo governo. Então a dúvida agora é, será que ele vai apoiar uma liderança da oposição já existente ou vão ser convocadas novas eleições? O presidente norte-americano confirmou que os Estados Unidos também vão assumir a administração e a distribuição do petróleo venezuelano. Ele enfatizou que distribuiria parte do lucro para a população venezuelana para compensá-las, mas que também se faria valer de boa parte desses recursos para compensar os americanos, ou seja, as empresas de petróleo do setor de energia estão de olho sim e têm grande interesse numa longa estada dos Estados Unidos na Venezuela. Uma coisa são os venezuelanos que estão fora do país e outra coisa os que estão dentro do país. Então, a gente tem que aguardar para ver exatamente como eles vão se comportar e como os políticos locais vão digerir essa situação para poder ter um desdobramento. Eu volto a conversar mais uma vez com o nosso convidado aqui no estúdio, o professor Reni Ozi Cuquier. Professor, a grande pergunta agora é o que vai acontecer na Venezuela a partir desse momento, dessa captura de Maduro. E o senhor estava me contando antes que a forma como os Estados Unidos vão lidar com esse day after vai definir muito a legitimidade do movimento que eles fizeram. É isso? Explica pra gente. Sem dúvida, porque a discussão da intervenção em si, como eu comentei antes, ela pode ser argumentada. Agora, a ocupação, permanecer ali, é muito mais difícil na ótica do direito internacional de você justificar essa ação. Agora, a grande pergunta, Simone, é quem governa a Venezuela hoje? Nós não temos essa resposta. A gente não sabe. Não é o Maduro. Não. Mas quem que é? O ministro do interior, o Cabello? Não, a vice tomou fez posse, uma posse, mas ela ali. Não está ali, ela está falando com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado. A gente não sabe o que está acontecendo com a Venezuela. Então, o regime não é só composto do seu líder. Ele é composto de um grupo todo que está no poder e esse grupo permanece ali. Enquanto esse grupo não sair, o regime não mudou. O que aconteceu foi a retirada do Maduro.
E se o regime não mudou, por que a Venezuela vai mudar? E claro, né, a gente entra na discussão de como os Estados Unidos vão administrar a Venezuela. A gente tem que lembrar que o Trump, às vezes, ele fala coisas que nem sempre são o que estão realmente acontecendo. Ele falou que os Estados Unidos iriam governar Gaza. E isso jamais passou perto de acontecer. Ah, tá bom, dessa vez foi ele que derrubou o Maduro e está dizendo que vai governar. Pode ser, mas como que ele vai governar? Quem é que vai governar? Não existe governar sem um controle. Polícia, administradores públicos, quem é que vai fazer isso? Agora, ele mesmo já diminuiu a importância da Maria Corina Machado, que é um grande nome da oposição, ganhadora do Nobel da Paz, mas ele já diminuiu a importância dela, dizendo que ela não tem apoio nem respeito na Venezuela. E isso é bem complicado, porque uma das grandes preocupações, sempre quando você derruba um ditador ou um regime, é o que vem depois. E no caso da Venezuela, parecia que o que viria depois não seria um problema, porque tem uma oposição organizada, estruturada, que ganhou as eleições de fato. Então estava tudo organizado para eles assumirem o poder. Se o Trump vem a público e descredibiliza essa força que já foi estabelecida pela vontade popular, ele abre um espaço, um grande vácuo de poder para que todo mundo comece a disputar pelo poder. E aí é o momento de instabilidade, normalmente nessas horas de transição de quem governa o país. Então, essa fala do Trump e essa postura, ela não vai ajudar a trazer estabilidade para a Venezuela, a não ser que os Estados Unidos estejam preparados a irem com soldados em solo dentro da Venezuela, que é o boots on the ground. Exato, e eu ia tocar justamente nesse ponto, que também não adianta ele dizer esse aqui que vai governar. A gente não pode esquecer que Maduro tinha o apoio das Forças Armadas. Isso. Quer dizer, como é que agora se mobiliza essa tropa contra o sistema que eles antes defendiam, né? O Trump normalmente ele fala muitas coisas e ele não se atém aos detalhes. Então, a gente não pode levar isso ao pé da letra totalmente, sem esperar ver o que vai acontecer. Mas é claro que, se os Estados Unidos dizem que vão governar, precisa existir uma estrutura de governança. Precisa existir polícia, soldados. E é inimaginável colocar soldados americanos para patrulhar as ruas de Caracas, porque isso é um risco muito grande. Os Estados Unidos já viveu essa história no Iraque, no Afeganistão, já sabe que não dá certo e a população americana não vai apoiar isso. Inclusive, o Trump chegou no poder sendo contra isso.